Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Ouvindo a Consciência. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, a ideia desse canal não é ser um canal didático, mas sempre trazer temas reflexivos relacionados à saúde, terapias integrativas, autoconhecimento e assuntos afins. Convidamos sempre profissionais de grande nome em suas respectivas áreas e deixamos com eles o papel de nos fazer refletir. Esperamos que gostem e até o próximo podcast. Um grande abraço. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ouvindo a Consciência, episódio número 20, disponível em todas as plataformas de podcast. Dessa vez eu estou aqui com o Beto Dias, um querido amigo. O Beto é psicólogo, especialista em psicologia junguiana, trabalha com terapias somáticas e contemplativas, e um grande parceiro que eu conheci durante a minha travessia com SE e segue sigo atravessando. E um prazer contar com ele aqui. Beto, obrigado pela sua presença, por sua disponibilidade. Seja bem-vindo. Obrigado, André. O prazer é meu. É uma alegria estar aqui participando com você desse podcast. Perfeito. O Beto, eu vi ele, né, foi assistente, fiz consulta com ele, alguns trabalhos juntos, e sempre me chama a atenção o lugar de presença, a pontuação. E eu vi comentando com uma outra amiga, gravando sobre presença, e fiquei muito encantado com a fala. Falei, pô, vou convidar ele para a gente falar um pouco sobre isso, né, que você chama de práticas contemplativas, e começar com a sua trajetória dentro desse campo, né, se poder falar um pouquinho de como é que isso chegou em você. Tá. Há uns 20 anos atrás, 18 anos atrás, eu tive um episódio de depressão. E por conta de uma carga muito grande de trabalho e coisas pessoais acontecendo na minha vida também, e eu tinha experimentado, quando eu era jovem, 20 e poucos anos, algumas técnicas meditativas. Mas logo depois parei, a vida foi tomando outros rumos e eu li numa revista uma chamadinha assim, dizendo a importância que tem tido a meditação. E aí eu li pela primeira vez o termo mindfulness para depressão, para transtornos depressivos. Aí aquilo bateu assim para mim de uma forma, uau, muito importante, e eu falei, nossa, o que eu tenho que fazer é mergulhar nisso aí. Aí retomei algumas práticas que eu conhecia de meditação e comecei a ler muito sobre aquilo que estavam se chamando de mindfulness, os estudos científicos. Aquilo foi me levando para neurociência também. E em muito pouco tempo, sabe, André, eu comecei já a me sentir muito melhor, me sentir muito mais vivo, sabe, me sentir, retomar um contato com a alegria de viver. Então, aí eu não parei mais de praticar, não parei mais de estudar, sabe? Aí fiz formações com muita gente, com alguns lamas, e isso hoje, além de fazer parte da minha prática do dia a dia, para me manter em contato com uma presença comigo mesmo, eu utilizo e acho muito importante como um dos pilares da minha prática clínica como psicólogo, sabe? Uhum, perfeito. Não conhecia essa história, sempre me encanto em saber exatamente a nossa vida nos move, né? E vai fazendo a gente encontrar o que a Foi. gente precisa no caminho, né? Muito legal. E me lembrou também aquela coisa de a gente vai aprimorando quem nós somos, a gente vai podendo aprimorar o que a gente vai fazendo, né? E hoje isso vira prática de um pilar seu dentro da prática clínica sua, né? Exatamente, né? À medida que a gente vai tomando contato com partes nossas, né, que por
muitos fatores fizeram com que a gente se alijasse, se distanciasse dessas partes nossas, se fragmentasse através desse distanciamento, à medida que a gente vai tomando pé de como a gente pode ir na gentileza, como a gente pode ir numa abertura e numa gentileza com a gente mesmo, trazer de volta essas partes, né? Desfragmentar. Eu gosto daquelas imagens da década de final de 90, né? Que os computadores todos tinham desfragmentador, né? Ou seja, Uhum. é como que passar esse desfragmentador, né? De a gente estar cotidianamente passando isso, para poder a gente ter contato com esse senso de maior totalidade, de uma maior amplitude da gente com a gente mesmo, com a vida e com os outros, né? E isso a gente acaba trazendo para a nossa prática clínica, né? De uma forma muito autoral, né? De uma forma muito genuína. Eu acho isso muito bacana. Perfeito. E você falou da gente voltar a conectar com isso, né? E a gente estava falando aqui antes de começar a gravação, né? O quanto essas práticas contemplativas se tornam cada vez mais necessárias e num mundo tão que nos distrai tanto tempo, né? Uma sociedade que valoriza demais o cognitivo, né? Extremamente racionalizada como objeto de valor, né? O quanto isso se torna necessário, ainda É mais necessário. Vamos dizer assim. ainda mais necessário, né? É muito chamado para desconexão, né? Seja através dessas telinhas todas, seja através de muita da publicização da vida, sabe? Seja através do tamanho da exigência em relação ao montante de coisas a fazer, a tendência é muito grande da gente ir se desconectando de um estado maior de presença. Sobretudo num país como o nosso, né? Nas cidades grandes de um país como o Brasil, onde a gente convive com um senso de insegurança muito grande, né? O fato de estar sendo levado pela busca do, de conectar com aquilo que lá dentro o senso de perigo, de ameaça mexe com a gente. É como que a atenção ela fosse sendo sequestrada por aquilo que confirma que está muito inseguro. Então, se a gente vai sendo levado, né, de forma automática nesse sentido, a gente vai sempre conectando com o que está ali confirmando. Não, é muito perigoso mesmo, né? Eu me lembro muito das vezes que minhas esposas estavam grávidas de filhos, né? Eu saía na rua nossa, como eu via mulher grávida, né? Como aquilo, todo mundo achou as mulheres acharam de engravidar tudo ao mesmo tempo agora, sabe? Exatamente pelo recorte atencional, né? Então, isso que eu chamo do sequestro da atenção, a gente acaba tendo um viés de achar que o mundo está muito rápido e eu preciso ser muito rápido para poder corresponder a isso. Tem muito perigo aqui à volta e eu preciso me manter seguro a todo tempo. Isso vai nos conectando, nos desconectando de um lugar de presença, de um lugar de poder estar receptivo, atento e aberto para o que vai emergindo, não só aquilo que representa perigo e ameaça, mas tudo o mais, né, que está emergindo a todo momento, né? E a gente poder ter menos vieses atencionais e menos
vieses que também estão muitas vezes conectados com histórias traumáticas das nossas vidas, a gente vai se dando conta dos impulsos que vão surgindo de maneira meio que automática, instintiva, e à medida que a gente vai podendo lidar com esses impulsos, a gente vai podendo ter aquela, nem que seja frações de segundo, aonde eu, nesse tempo, possa fazer a escolha entre reagir de uma maneira automática e responder de forma mais adaptativa ao que está acontecendo naquele momento, né? Legal. E isso você deu o exemplo da grávida, né? E aconteceu comigo recentemente, troquei de carro, uma cor diferente e tal, e de repente você É, começa a ver na rua, falar, um nossa, monte de carro. nunca tinha reparado. E, e como essa, né, como essa sensação, com esse sequestro de atenção, né, que ficamos direcionados, Uhum, né, impede da gente fazer contato com mais informações que estão no ambiente, né? E, e esse desconhecimento do próprio corpo como o receptáculo dessas experiências, né? Essas experiências ficam pipocando dentro da nossa sensorialidade, né? Do sistema uhum, sensório motor também, né? uhum. E como isso permite estar mais on time, né? Mais atualizado nas afetações, né? É, é, que essa é a coisa bacana, né? É a gente incluir o que é que esse conhecimento ancestral da nossa fisiologia está trazendo para a gente o tempo inteiro. Então, em detrimento das sensações e das emoções, a cultura acaba dando nessa pós-modernidade, né, uma atenção imensa a tudo que é racional, a tudo que é muito cognitivo, e a gente deixa em segunda mão o que vai emergindo ali internamente das nossas sensações, o que vai de como as emoções, sobretudo, vão movendo com a nossa fisiologia, né? E a gente acaba deixando pouco espaço para isso, pouca abertura, pouca disponibilidade interna para isso. E isso é, é muito importante, balanceado com toda a questão racional e cognitiva, que a gente tempere com o que chega e o que emerge das nossas vísceras, da nossa intuição, sabe? Esses impulsos, eles surgem em grande medida através do nosso corpo. E à medida que a gente vai treinando a possibilidade de estar mais atento, de estar mais consciente, mais receptivo para isso, a gente vai tendo mais escolhas, né? E essa é uma grande liberdade. Uma é de ter a escolha, e uma outra liberdade que eu considero super importante é de, com essa prática, e tudo é treino, né? Com essa prática, com esse treino, a gente se sentindo mais seguro no que diz respeito a eu tenho aonde me refugiar internamente quando a vida traz as suas vicissitudes nas próximas esquinas dela. Uhum. E traz, né? Porque traz. Então, à medida que eu tenho uma confiança, e eu traduzo isso muito, sabe, André, como fé. A fé de que eu tenho um arcabouço interno que me permite responder da melhor forma possível, da forma mais adaptativa possível ao que vai surgir. E eu não preciso ficar me preocupando em controlar o que vai surgir na vida. Porque essa é uma grande, muitas vezes, é um aspecto muito nocivo do ser humano atualmente, querer estar no controle de tudo. Se como eu vivo muito no racional e quem resolve tudo é essa racionalidade, é a cognição, nossa, eu posso resolver o que é que vai acontecer na minha vida.
À medida que eu posso planejar, à medida que eu posso criar metas, objetivos, maneiras de executar essas metas, que tudo isso é muito importante. Só que se eu me apego somente a isso, eu acabo deixando muito pouco espaço e abertura para estar aberto o que chega sem o meu controle, né? E diga-se de passagem, as coisas chegam sem o nosso controle, né? E aí, e poder saber que o que quer que seja que emerja ali, sobretudo situações, né, que nos remetem a um senso de perigo, a um senso de ameaça, eu poder ter um lugar interno onde eu me refugio, um espaço interno a partir do qual eu vá responder de uma forma mais adaptativa ao que a vida me está ali demandando, né? Perfeito. E é muito interessante, né? Eu tenho muito menos expertise nisso, mas pratico e proponho durante o processo terapêutico também, como terapeuta somático, acabo participando dentro do trabalho, né? Como é potente esse senso de volta a casa, né? Uhum. A coisa de poder habitar o próprio corpo e as próprias sensações, e que naturalmente as possibilidades emergem, né? Elas, Exatamente. elas vêm de uma maneira não intencionada na saída, e Hum. sim porque a natureza vai tender sempre ao equilíbrio, né? E a hora que a gente reconhece ou sustenta o nosso ponto de equilíbrio, as soluções surgem, né? E é muito mágico esse processo, né? É, é, é. As nossas experiências precoces em nossas vidas, né? As experiências que têm um cunho traumático, as experiências que foram difíceis, ah, nos momentos precoces, e aí eu considero até os últimos meses de gestação, os primeiros anos de vida, sobretudo, essas experiências, sobretudo as que remetem um senso de desamparo muito grande, elas vão Uhum. fazendo com que a gente, como uma estratégia de sobrevivência, a gente vá aprendendo a se distanciar de determinados sentimentos, de determinadas emoções. E à medida que isso vai sendo recorrente, ah, isso vai se tornando padrões de como eu funciono na vida. E então, eu automaticamente e inconscientemente, eu vou sempre me esquivando, né, e me defendendo de tudo o que me remete sobretudo, um senso de desamparo, que é um senso de perigo, um senso de ameaça à vida. Aham. E isso, eu não tenho consciência disso, mas à medida que eu vou aprendendo a recepcionar o que vai emergindo, eu posso ir me dando conta desses padrões de defesa. E é bom aí que a gente saiba de que defesa defende, e tem uma grande utilidade nisso, e que essas defesas nos fizeram sobreviver, mas à medida que eu vou aprendendo a recepcioná-los, esses impulsos, eu vou me dando conta que eu posso ir fazendo contato com isso e posso ir me dando conta, uau, dos mecanismos de defesa e de esquiva que emergem, e eu aprendendo, eu posso estar com isso. Tem um pouquinho mais de espaço que chega à medida que eu vou aprendendo e treinando a lidar com isso, né? E isso vai dando esse senso de confiança interno e vai dando a possibilidade de me levar para mais escolhas, né? De eu ter opções de escolhas. Porque quando a gente age de maneira padronizada, e repetitiva, significa dizer que eu não estou tendo escolhas.
Às vezes as pessoas equivocadamente pouco gentis com elas mesmas e o mundo com a gente acaba dizendo, pô, mas são escolhas que o sujeito fulano fez para estar agindo dessa forma. E a gente se esquece de perceber de que, nossa, aquilo foi falta de escolha e não escolha, né? Então, a gentileza, esse aspecto da gentileza, ele é incrível, sobretudo por isso, que a gente não precisa ficar se cobrando de uma maneira excessiva, de que, nossa, eu estou repetindo, eu estou entrando em padrões, ou eu não sei fazer direito, ou eu não sou suficientemente competente. Mas, na verdade, isso é um padrão, né? E eu sou Construído. muito construído. E eu sou muito mais do que um padrão construído, e quando eu olho para esse padrão dizendo, caramba, isso salvou minha vida, isso em um dado momento fez com que continuar vivendo fosse suportável. Uhum. E quando eu me abro, vou me abrindo para isso através desses treinos, eu vou me dando conta de, eu posso estar com essa raiva. E a partir de poder estar com essa raiva, ou estar com esse medo, estar com essa tristeza, eu não sou esse medo, nem essa raiva, nem essa tristeza. É um aspecto, é uma onda que me atravessa, só que tem muito mais do que isso acontecendo comigo aqui e agora, né? E estar com aquele pedacinho de que eu acostumei a ter que me livrar para continuar sobrevivendo, eu vou me dando conta que, nossa, eu posso estar com essa tristeza e continuar vivendo e continuar prestando atenção, porque o mesmo mecanismo de defesa, a mesma armadura, a mesma muralha que eu me defendo para não fazer contato com determinado sentimento ou emoção, é a mesma muralha que me deixa distante de vários outros aspectos necessários para ter uma vida de bem-estar, de aspectos que eu posso ir me encantando com a vida. Da mesma forma, quanto mais eu vou me abrindo para os encantamentos que estão acontecendo a todo momento, é essa mesma abertura que eu vou usar para poder recepcionar aquilo que eu fui me defendendo durante muito tempo, né? É o mesmo sensor, né? É o mesmo Que sensor. capta, né, as duas, que é o corpo, né? Que são todos os nossos Uhum, sentidos, todas as nossas células. Fantástico. uhum, E é um ponto importante, eu estava lendo eu vi o John Kabat-Zinn citando essa frase, né? A mente que não sabe sobre si mesma é uma espécie de prisão, né? E o quanto a gente se confunde, né, com os nossos pensamentos ou uhum. até com as nossas ações, né? Assim, a gente se confunde que como funcionamos de quem somos, né? No Exatamente. trabalho meditativo que eu faço com o colega aqui em Piracicaba, inclusive hoje à noite eu vou lá estar com ele. Ele fala muito a diferença entre o eu e o meu, né? O Uhum. quanto o nosso eu original e o quanto a gente tem papéis que a gente É, utiliza e muitas vezes nos identificamos tanto com esses papéis e que é importante a gente saber como a mente funciona. Claro, é uma maneira intelectualizada também de entender isso, mas é uma maneira também de separar um pouquinho quem somos do que como manifestamos ou como funcionamos. é. Isso me lembra um autor chamado Andrew Olendzki, se eu não me engano, que ele diz assim: a gente não fala o céu está chovendo ou a nuvem está chovendo. Simplesmente está chovendo, porque chover é a confluência de vários fatores, pressão, umidade, temperatura, vento, um monte de coisa. E da mesma forma, a gente poderia trazer esse conceito para a gente dizer está pensando, né? Porque não tem exatamente um eu, um agente pensador. Na hora que a gente para meditar um bocadinho, a gente vê que a gente é atravessado por pensamentos, por imagens, por sentimentos, por emoções, por lembranças, por tanta coisa
E eu posso ir aprendendo, e esse é um dos treinos, né, de você ir se dando conta que, nossa, olha aqui um pensamento, chegou. E se eu dou espaço, o pensamento chega como uma onda e passa. Se eu dou espaço, uma emoção chega, porque é uma onda e move e passa. E assim é com um pensamento, com uma lembrança, com uma fantasia. Mas se eu tenho um espaço muito restrito e eu me identifico muito com todas essas manifestações mentais e fisiológicas, eu acabo me agarrando a um desses aspectos e no lugar de deixar que isso passe como uma onda, aquilo, sobretudo quando eu me agarro para tentar me livrar daquilo, né? E à medida que eu tento me livrar daquilo, aquilo vai ficando ali grudando na gente, né? E a gente vai se identificando cada vez mais, né? Nossa, que incapaz sou eu de pensar de uma forma certa, de me livrar desse pensamento, né? Aquela velha história de acordar 3 horas da manhã com insônia. Nossa, eu preciso dormir. Amanhã eu tenho reunião às 7 horas da manhã, tenho um dia cheio de trabalho, eu preciso dormir. Quanto mais a gente está ali na ânsia de querer dormir, mais tempo a gente vai levar acordado, né? E Você se em joga. contrapartida, se em contrapartida eu acordo e falo, nossa, olha a quantidade de pensamentos que estão aqui, a quantidade de coisas, mas como é sentir a cama? Como é que sentir aqui a respiração, como ela está agora? Como é fazer contato com a gravidade atuando no corpo e eu sentindo a pressão do meu corpo na cama? Eu vou dando muito mais espaço. Eu não estou brigando para me livrar de pensamento, nem de sentimento nenhum. E isso vai tender a fazer com que eu chegue num lugar basal de mais quietude e pegue no sono novamente. Caso contrário, só vou pegar no sono na exaustão, depois de 1 hora e meia de briga, 2 horas Provavelmente na hora acordado. de acordar, né? Perto da hora de acordar. E é isso, né? Como essa tentativa de controlar, né? Ela é uma arapuca delicada, né? Porque Nossa, é isso, né? A gente, com a ideia de controlar, a gente traz todos os motivos para ficar acordado, né? Que vai é, trazendo os medos do amanhã é, para 3 horas da manhã na cama, né? é, E o quanto essa, o fato de reprovarmos determinado evento, né? Qualificarmos, nos aprisiona nele, né? exatamente, Quando a gente se exatamente. mantém. É. E, assim, se eu vou fazer uma palestra, se eu vou fazer uma prova, um exame, se eu vou ser julgado de alguma maneira, avaliado de alguma maneira, aquilo vai me trazer uma ansiedade, mas ela tem um monte de aspecto positivo. A ansiedade vai fazer com que eu me prepare melhor, com que eu fique mais conectado, mas tem um limite. Se eu vou cada vez mais me identificando com essa ansiedade, no lugar de eu ter a ansiedade, eu vou ser tido por ela. A mesma coisa com o medo, a mesma coisa com a raiva, né? Então, a raiva, sobretudo, é uma vilã muito grande das emoções, né? Às vezes a gente, não raro, os pais, os professores, os cuidadores, os grandes dizem para a gente, para a criança, que feio. Se você fica assim com raiva, você é feio. Eu não vou cuidar de você. Você não merece meu amor se você ficar com raiva. E aquilo vai se internalizando na pessoa e ela depois maior, bom, se ela sente raiva, a raiva chega com uma impotência junto, sabe? Porque é uma emoção que eu não posso ter, né? Mas é uma emoção como qualquer outra. E ela vai ser super útil quando eu, de alguma maneira, estiver me sentindo invadido. É no contato com a raiva e na possibilidade de ter a raiva que eu vou dizer: opa, aqui não, aqui até aí é o meu limite, a partir daí é meu terreno, sabe? E eu tenho o direito de defendê-lo. Se, ao contrário, eu sou tido pela raiva, eu vou agir ou através de uma explosão, de uma coisa, de uma reação completamente inadequada, ou a inadequação Violento. ela vai vir violenta,
ou a inadequação ela vai vir pela implosão. Pois é, eu não vou conseguir dizer nada e aí vou chegar em casa, vou brigar com mulher, filho, cachorro, papagaio, porque, porque eu E devia ter alguém falado. vai ter que descomprimir Alguém isso. vai ter que ouvir isso aí. Sim. E é muito potente, né, essa relação e poder exatamente utilizar essas emoções ao Uhum. nosso Em nosso favor favor, né? mesmo. Porque todas elas nos conferem vantagens, tanto é que elas se perpetuaram e chegaram até nós através de milhares e milhares de anos, né, e de evolução, e que essa, Mecanismo de sobrevivência, né? exato, e essa história de qualificação de emoções, né, como se Uhum. tivessem emoções boas e emoções ruins, vai para um lugar muito exatamente tentando excluir algo que faz parte, que existe, É, é, que tem um é, é. motivo de existir, né? Eu costumo brincar dizendo, ó, se algum monge ou pessoa santa vier e você acreditar que ela não sente raiva ou ela disser que ela não sente raiva, você está redondamente enganado e ela também, certo? O que pode acontecer é de uma pessoa que sabe lidar muito bem com a raiva, que sabe lidar muito bem com as emoções, né? E Exato. volta para aquilo que a gente estava falando inicialmente, que é esse espaço onde a gente recepciona aquilo que move na gente, né? Perfeito. E lembrou, eu estava numa palestra do Songyal Rinpoche, escreveu o livro tibetano do Viver e do Morrer, que é um best-seller Uhum, do budismo, uhum, e eu estava ainda acompanhando minha mãe, não era nem, por mim eu não teria ido, mas fiquei uhum, muito cativado com o que ele estava trazendo e perguntei, até a tanto a ponto de perguntar no final, eu perguntei, não, mas e como é que se medita sem conseguindo manter o foco? Né? Porque uhum. eu me sentia um péssimo Meditador. aprendiz de meditador. E ele deu uma risadinha, assim, aquela risadinha de monge gostosinha, assim, porra, as pessoas acreditam que isso não acontece com a gente. Uhum, A questão é que valor nós damos a ela aham, e se nós permitirmos ela existir, a atenção pode existir também, né? E eu saí de lá de uma maneira assim meio, pô, então eles também têm outras coisas surgindo na cabeça. E é isso, na hora que a gente abraça uhum, isso, e a fala dele me fez abraçar a minha, porque eu falei, pô, se ele abraça dele, e está a vida inteira lá em cima da montanha, quem sou eu para achar que já vou sair fazendo como se fosse um. é, é isso mesmo. No budismo, ele, assim, resumidamente, eles consideram que o sofrimento é querer se livrar de tudo que é desagradável, ou seja, de tudo que é ego distônico, e fazer que permaneça, que fique ali para sempre tudo que é agradável, tudo que é ego sintônico, né? Uhum. E é exatamente isso, segundo o budismo, que confere o sofrimento, né? É essa ânsia de querer afastar uma coisa e fazer com que a outra se permaneça. Porque o fato de você saber que algo que é desagradável é uma onda, aquilo que a gente estava falando, que surge e passa, e tudo que é agradável também é uma outra onda. Então, se eu não me agarro de maneira, né, com todas as forças, né, de maneira a querer controlar isso, eu vou tender a ter mais paciência comigo, eu vou tender a ter mais curiosidade para o que é que está acontecendo,
que não somente aquilo que eu estou querendo que permaneça ou que termine, e vou me dando conta do fluxo e vou tendo espaço para ir lidando com a beleza desse fluxo. E o treino da meditação tem muito a ver com isso, né, André? É você ir se dando conta do testemunho de tantas coisas que vão passando e tem um lugar que pode ir recepcionar isso, que pode ir testemunhar isso, né? E que eu vou podendo manter no aprendizado, nesse treino, essa quietude interna para ir olhando para isso, sem estar sendo movido por isso, sem estar Uhum. sendo tido por isso. Então, à medida que a gente treina, e de novo, eu venho aqui trazendo esse senso de treinamento, de exercício, que a gente esquece que controle, manejo das emoções, atenção, foco, tudo isso é uma habilidade. E como habilidade, eu vou tender a, com a prática, aumentar essa habilidade, né? Então, é algo que a gente, nas escolas, a gente cresce, menino, presta atenção, menino, fica aqui, olha, mas ninguém ensina como é que a gente deve prestar atenção, nem eles próprios sabem, né? Então, e é algo aprendido, é algo treinável, né? Como prestar atenção. E chega através de crítica, né? Você é muito avoado, você é muito não sei o quê, né? Já vai É, criando rótulos, não, né? E capas para esse. não. E hoje em dia, então, né? Depois que inventaram o TDAH e o remédio para o Eram TDAH, pronto, eu tô aqui, ó. O problema, isso é TDAH. E aqui está o remédio, sabe? Ou rótulos mais seja, elaborados ainda. mais elaborados ainda, e sobretudo quando diz respeito ao sistema educacional, que para mim a gente está no século XXI, utilizando um sistema educacional do século XIX, e quer que a criança fique ali parada, prestando atenção. Então, sobretudo se for uma criança que tenha mais curiosidade, que tenha mais interesse, que tenha essa pegada de descobrir a vida, o mundo, nossa, vai ser difícil para essa criança. Ou difícil, ou é difícil para a criança nos aprendizados, ou difícil para nós de não poder ter a natureza dessa criança, podendo expressar a grandeza dela no mundo, né? O que é que ela vem de propósito e de lugar, né? Exato, exatamente, exatamente. Porque aí muitas vezes o adulto acha que ele está sendo sobrepujado, né? Que assim, Uhum. de novo, aí vem a história do controle, né? Eu preciso controlar. Sim. Muito bom. E é interessante você trouxe o quanto no budismo, né, o conceito da impermanência, né, dos Uhum, pensamentos também e das situações que a gente está vivendo, né? é, Tem uma frase do Buda que eu gosto bastante que fala: nada é para sempre exceto a mudança, né? uhum, E é, que a gente possa como um movimento dançante. E eu vejo dentro dessa esse caminho me surpreendeu quando eu fui migrando, né? Fui acrescentando, migrando não, acrescentando outras competências, outras valências dentro do meu trabalho terapêutico. Originalmente era muito hands-on, né? Mão na massa. Hoje já trabalho com outras variáveis, com outras vertentes, mas a dificuldade me chamou a atenção. Eu sei que para você é algo cotidiano, imagino já há muito tempo, mas me chamou a atenção. A dificuldade de sustentar sensações prazerosas nas hum, pessoas, principalmente nos seus processos de desconforto, né, de dores ou de sofrimentos. E, e tem uma paixão, né, uma acomodação, uma sintonia, né, uhum, aí vira um ego sintônico, porque o ego tá tão desorganizado que se sintoniza com o uhum, desagradável, né, e não solta, né, e o quanto
quanto é desafiador, mas é quão mágico as pessoas falam. Nossa, só descobrir que tem dificuldade de sustentar o que é bom já abre uma chave que uma Uhum. cascata de movimentos podem acontecer a partir de simplesmente perceber o que está rolando, contemplar e falar, é isso que está acontecendo. Né? Quando a gente reconhece o que é, o Carl Rogers tem uma frase, quando reconhece o que é, a gente já começa a mudar, porque já Uhum. inclui essa informação. É, é isso mesmo, que é como se tivesse algo errado, né? Nossa, isso aqui, se eu, é algo que eu não estou acostumado e deve ter algo errado, né? Ou eu não tenho o direito de fazer contato com esse tipo Exato, de como coisa. deletamos, né, as coisas É, agradáveis e é, é. E, e como isso é importante para um terapeuta, né? Como essa prática é importante, porque à medida que eu posso estar com minha humanidade, e quando eu chego com a minha humanidade perante um cliente, eu estou ali com tudo que é agradável, com tudo que é desagradável, com tudo que é neutro, com tudo que sem controle me move, né? Eu posso estar com isso, significa que eu tenho uma espécie de uma gentileza para estar com tudo isso, uma paciência e uma abertura para estar com tudo isso. E essa gentileza, paciência, abertura, compaixão são necessárias para estar lidando com o outro que está ali, né? Com a gente. Né? E é através desse olhar compassivo que com a gente e consequentemente com o outro que o nosso sistema, mais do que o que a gente diz, o nosso sistema nervoso de alguma maneira comunica isso para o outro. Né? E o nosso sistema olha para o outro dizendo: Nossa, que pessoa boa, maravilhosa, que pessoa interessante que você é. Né? E que não tem nada errado com você. Né? Porque esse conceito de o que é que eu preciso consertar, eu acabo conectando com aquela coisa, o mecanismo, o que é que eu tenho que fazer. E aí eu brinco dizendo, poxa, se você tem em sua casa uma goteira no meio da sala, nossa, é maravilhoso a gente poder dizer, poxa, peraí, essa goteira, será que é uma telha, é um cano que passa aí em cima, eu tenho que falar com o síndico, com o morador de cima, se for um edifício, um apartamento, eu vou pegar aqui o telefone do encanador, do pedreiro, e eu vou criar um monte de estratégia, e isso é maravilhoso. Só que quando eu tenho, entre aspas, uma goteira dentro de mim, algo que está me incomodando, e eu vou querer utilizar esse mesmo mecanismo do que é que eu tenho que fazer, que é etapa porque tem algo errado que eu preciso consertar, eu estou fadado a sofrer mais com essa estratégia do que qualquer outra coisa, né? Perfeito. E aí você tocou um ponto que eu acho muito potente e acho muito legal, porque a gente acaba tendo muito acesso de terapeutas dentro do podcast, embora não é, mas assim, a gente recebe muito feedback dos terapeutas e é interessante quanto isso é uma revolução dentro da formação individual do terapeuta, né? Seja ele qual Uhum, for, né? Que se uhum, coloca nesse lugar uhum, de ajuda, porque esse lugar, esse treinamento de intervenções que acontece na formação do terapeuta, a gente é movido a intervir, né? aham, Ele aham, já parte de um preconceito que tem algo errado e eu tenho que consertar, exato. ao invés de que tem algo para ser visto e que se eu puder ver em companhia, Uhum. eu me sinto Eu mais tenho mais amparado. potência para recepcionar isso, né? Exato. Eu gosto muito da metáfora dos nossos amigos, esses lugares difíceis, desafiadores da gente, como amigos que a gente não vê há muito tempo, amigos que a Uhum. gente conhece muito bem, mas não vê há muito tempo. E eles chegam chorando, batendo na nossa porta. E o que que a gente faz?
com amigos que chegam chorando, batendo na nossa porta. Convidar para entrar e sente aqui e talvez a melhor opção seja não falar nada, mas dizer, senta aqui, tem aqui um colo, tem aqui um ombro, sabe? É, você pode chorar, eu posso estar aqui com você, com o seu sofrimento, né? E é tudo que ele precisa. Então, são essas partes nossas que estão clamando por atenção, por recepção, por acolhimento, e que automaticamente a gente teve o aprendizado de não abrir a porta para elas. E porque a gente tem medo do que é que esse sofrimento pode, o quão avassalador fazer contato com isso pode ser para a minha capacidade de estar aqui vivo, de estar aqui presente, de Uhum. estar aqui funcional lidando com as coisas. É uma forma de estar lidando com a vida, mas é custosa essa forma. E quanto mais tempo a gente leva trancando a porta e vai ter que cada vez botar cadeados e portas mais potentes para trancar, vai ter uma hora que entra pelas frestas. Então, é importante esse aprendizado de ir com paciência e abrindo, né? A portinha pequena que seja, uma portinholazinha para que alguma coisa entre, a gente possa ali dar de mão dada com, né, com aquela tristeza, e dizer, ok, eu posso estar com essa tristeza, e isso não impede que eu siga na vida, caminhando, fazendo o que me move fazer na vida, o que faz sentido para mim fazer na vida. E à medida que esse espaço vai ampliando, a gente vai convidando cada vez mais esses pedacinhos, né? Isso significa viver de uma forma mais ampla, viver de uma maneira mais total, mais em contato com tudo que nos move, com tudo que nos pertence, né? E eu acho que, em grande medida, um processo terapêutico diz respeito a isso, né? A possibilidade de o cliente ir aprendendo e aprendendo em sintonia com o outro, recepcionar esses pedacinhos e saber que não só é possível, mas esses pedacinhos são parte da gente e que a gente, à medida que a gente vai deixando eles de fora, eles vão dando mais trabalho. É o penetra que quer entrar na festa, dá um trabalho, você leva a festa inteira tentando. Como é que eu bloqueio para esse cara não entrar? A festa acaba e você não curtiu a festa. De repente você fala, deixa o cara entrar e dá uma cervejinha para ele, e ele vai dançar e curtir a festa, acabou. O cara não é mais penetra, né? Já passou a ser convidado. Ah, boa metáfora. E você trouxe essa da porta, né, de colocar muitas portas e quanto a gente, depois, quando a gente coloca tanto, e a sociedade está fazendo isso também com as questões de Uhum, segurança e tem olhar para o lado uhum. social, né, o É, prisioneiro acaba ficando nós, né? claro, sempre, A gente não sempre, deixa sempre. entrar, não deixa entrar, não deixa entrar, a gente fica num lugar muito É, pequeno, né? é. E a ilusão, né, de que não, é a câmara. Ah, não, agora eu botei um alarme, pô, agora tá tudo certo, eu vou botar uma cerca elétrica. Ah, mas agora o carro blindado eu tô bem, né? Eu posso andar muito bem com o meu carro blindado, sabe? E é uma ilusão, né? De que isso, é exatamente como você disse, o prisioneiro, ele vai ficando cada vez mais prisioneiro. Porque eu vou ser cada vez mais orientado pelo perigo. Eu vou ser cada vez mais orientado pela ameaça. E isso nos desconecta do outro. Porque nos desconecta da gente. Então eu vou estar sempre muito preocupado em como eu me protejo, né? E, e me desconecta de mim mesmo, porque tem tanta coisa na vida que é encantador, mas eu estou muito conectado com o que é que eu preciso me proteger e, consequentemente, me desconecta do outro, porque o meu viés de ver o outro como ameaçador vai ficar cada vez maior. E eu perco Uhum. a capacidade de perceber em mim
uma certa intuição que vai me fazer perceber: eu posso confiar ou eu não posso confiar nesse lugar, nessa pessoa, nessa situação. Eu vou perdendo essa capacidade. Então, na dúvida, eu desconfio de tudo, né? E isso é muito triste, né? Isso é muito, acaba sendo muito estreito, né? Viver uma vida assim. A gente se protege e fecha para se relacionar. E não se relacionar não vive, né? Somos seres de relação, né? De De conexão, relação. de relações. E como esse trabalho, Beto, você trouxe muito aí a palavra do treino, do exercício, Uhum. né? Como, para quem está ouvindo assim, fala, cara, como é que eu começo isso? Né? Como é que... Uhum. Uhum. É, a gente tende, como você falou, né, quando foi visitar lá o Sogyal Rinpoche, e, nossa, eu não consigo fazer isso. A gente ouve muito, né? Ah, não, eu não dou para meditar, não, eu não consigo fazer isso. E duas coisas eu gosto de chamar a atenção, André. Uma é, muitas vezes, as pessoas que têm uma facilidade, entre aspas, de meditar. E que muitas vezes pode passar 1, 2 horas sentado ali, imóvel, quietinho, sabe? E eu tenho descoberto que muitas vezes essas pessoas, não necessariamente, mas elas têm uma capacidade de dissociação muito grande. Elas têm uma capacidade de desconexão muito grande de si, do mundo, e ali tá ali quietinho, isso não é meditar, né? Perfeito. Isso não inclui esse treino de estar atento, testemunhando tudo o que emerge. E por outro lado, essa coisa da, nossa, é muito difícil parar, ficar quieto, esvaziar a mente, que não tem nada a ver com esvaziar a mente não é algo para ser esvaziado, ela não se esvazia, porque pensamento vai estar lá rolando de tudo que é forma, de tudo que é jeito, mas trazer. Eu gosto de coisinhas muito simples que a gente pode é, implantar, implementar no dia a dia, que pode durar algumas vezes durante o dia, 30 segundos. Que é, se eu estou dirigindo, prestar atenção para o meu corpo sendo apoiado pela poltrona do motorista, pelo meu corpo em contato com o contato das costas, das nádegas, das coxas com a poltrona, dos pés com o assoalho, com os pedais, das mãos com o volante. E conectar com a expiração, sabe? Não, não tem que fazer nada, é levar essa atenção, sabe? Eu posso estar esperando o elevador. Aliás, hoje em dia, cada vez as pessoas têm menos capacidade de lidar com frustração, e essa frustração ela inclui alguns segundos a mais que um documento está demorando para baixar, ou o elevador que não está chegando, porque ele vai levar 10 ou 15 segundos a mais, né? Porque parou em 2, 3 andares e a pessoa já vai para o outro elevador e já aperta tudo. É poder estar ali, deixar se conectar com a respiração, sobretudo com a expiração. Isso não é controlar, não. Se a respiração estiver ofegante, é como ela está ofegante. Se ela está ampla, ok, como é que ela está aqui ampla. Mas, sobretudo, conectar com a expiração, conectar com o senso dos pés apoiados no chão. Você está ali em pé, esperando o elevador. Ah, levar atenção para isso, né? Se eu estou aqui conversando com você em muitos momentos eu trouxe essa atenção, e quando eu falo isso agora eu trago também aqui essa atenção para isso, nossa, isso me conecta mais comigo. E em me conectando mais comigo, eu vou treinando como é poder estar também conectado com você.
Porque às vezes a gente tem uma dificuldade, ou eu me conecto comigo e me afasto do mundo, ou eu me conecto com o outro e me afasto de mim, e desconecto de mim. Então, uau, como é poder fazer isso em conexão, né? E dessa forma eu sou mais receptivo para o que está movendo aqui. E dessa forma eu descubro que eu posso ter mais espaço para acolher o que está movendo aqui, sobretudo nos momentos de, de mais ansiedade durante o dia, mas que não seja utilizado isso como uma carta na manga. Ah, só eu faço isso quando eu estou me sentindo muito estressado. Ex- Mas poder fazer isso quando eu estiver muito bem também, sabe? Quando eu estiver tranquilo e. Ah, porque senão eu vou estar usando isso como uma carta na manga. Pô, peraí, estou estressado, vou meditar, sabe? Como um alopático, né? Um remédio Pois é, alopático. exatamente, exatamente, né? E aí eu continuo lidando com essa forma imediatista de querer resolver as coisas, né? E é muito, muito importante isso que você trouxe, que eu percebo muito isso também, né? Meditar não é desconectar, muito pelo contrário, né? É poder estar Uhum. conectado com o que está acontecendo aqui e agora no próprio corpo, né? É. E se você, de alguma forma, está treinando isso e está atento, consciente, da forma que é possível, naquele momento, para tudo que move em você, é tudo que move também no mundo. Porque eu posso estar receptivo para o barulho da moto que passou, para o barulho do cachorro que não para de latir, sabe? Para a sensação do vento passando na minha pele, sabe? Eu me abro para o mundo que me rodeia. E o mundo que me rodeia contém nele os seres vivos e os seres humanos, né? Então eu me conecto com tudo isso também. Não é um exercício de me desconectar do mundo nem das pessoas. À medida que eu posso estar me conectando com tudo que me atravessa, eu estou me conectando com o outro. Porque eu preciso exercitar a paciência e a tolerância, a quietude para lidar com muitos aspectos que são muito difíceis, que emergem, que a gente não controla. E Uhum. se eu exercito essa paciência comigo, consequentemente, eu vou exercitar a paciência com o outro. Porque o crítico, uma pessoa crítica e ácida demais, né? A gente sabe que ela é e ácida demais com ela mesma. Então, se eu sou paciente, tolerante, receptivo, aberto, gentil, compassivo com tudo o que me move, ou eu treino isso, né? Porque isso é um caminho que não tem um lugar para chegar. Ai, cheguei, eu estou aqui super compassivo. Eu tenho que recomeçar de novo, né? Ou seja, é um caminho que dura a vida inteira. Então, à medida que eu vou aprendendo e lidando com esse exercício, eu vou aprendendo e lidando com o exercício para tá lidando com o outro, com o mundo dessa forma. É maravilhoso você traz. Essa é a. Isso é pertencer, né? Isso é pertencer, né? É. Que eu que conecto comigo, conecto com o outro, me conecto com o entorno, eu faço parte, né? É. E E tudo que a gente quer, né? Tudo que a gente anseia, né, André? Esse é um anseio primordial, que é o anseio de exato. pertencer. Porque grande parte dos nossos traumas, sobretudo os nossos traumas de desenvolvimento, eles dizem respeito ao desamparo. E o desamparo é o Uhum. não pertencimento, é o não sentir-se pertencendo. Então, esse exercício é exatamente o exercício de, eu pertenço, né?
O Schopenhauer tem uma frase que eu gosto, que ele fala que o maior castigo que a gente pode dar ao homem é ser imortal e invisível. Né? Imortal a Uhum. gente fala oba, mas invisível, né? E como, e como a visão começa de nós, né? Nos vermos, nos sentirmos, Exatamente. para poder ver o mundo como ele é, de que lugar a gente está captando ele. Fantástico. É isso mesmo. Voou nosso papo aqui, Beto. É, Maravilha. Uhum. agradecer. Tem alguma coisa que você queira deixar de convite? Eu queria falar uma coisa. Eu queria Hum, deixar de convite a provocação, porque uhum, eu deixo para você as palavras finais, mas quando você trouxe, né, que as pessoas têm, falam, mas eu tenho dificuldade, né? Eu não sirvo para isso, ou coisa assim. E como o que a gente tem mais dificuldade normalmente é o que não temos habilidade com, uhum, e como a gente pode gerar habilidade, e uhum, talvez a gente possa ver a dificuldade exatamente como uma oportunidade uhum. de desenvolver e não que seguimos fugindo. Então, eu normalmente, as pessoas que me falam isso, falam, você já tem meio caminho andado, você já reconheceu o Exatamente. desafio, né? Exatamente. Exatamente. E diferentemente de uma habilidade de um jogador de futebol que inclui muito treino, mas inclui uma aptidão, né? Inclui um talento, sabe? E o grande lance da vida é a gente descobrir o para que a vida faz sentido para a gente, né? E aí está o nosso talento, aí está a nossa aptidão, né? Eu fico triste, é entristecedor ver muitas pessoas que entram para a medicina e nem se perguntam e nem sabem, muitas vezes, que não gostam de gente ou não têm essa prática de ter ouvidos e de ter essa aptidão para cuidar de gente. Precisa ter, você não pode ser um médico, você não pode ser um psicólogo, você não pode ser um terapeuta. Se não existe uma aptidão para cuidar de gente, começando por aí, e depois treino, e depois exercício, né? Então, é é esse lugar, mas saber que a aptidão para estar com a gente mesmo, ela é inata a todos nós, né? É isso que eu estava pensando. Assim como somos aptos a respirar, somos É, aptos a estar com nós mesmos, né? Essa não precisa de é. nenhum talento excepcional além do que somos, Hum, né? De sermos, né? mas precisa treino, né? Mas precisa Exato. treino como qualquer habilidade que se queira desenvolver. Qualquer habilidade que se queira desenvolver. E aí, não para o papo, né? Mas como pais que não têm esse lugar, têm dificuldade de oferecer esse lugar, né? Porque o treino, porque a gente está numa sociedade que o tempo inteiro joga para fora, né? É, E é, que nem você citou os médicos e fisioterapeutas e psicólogos, eu penso assim, se ele não tiver essa aptidão, para o sistema educacional não muda nada, muito pelo contrário, muitas vezes ele é até mais melhor aluno, uhum, tamanha desconexão do sistema educacional com uhum, a uhum, formação do indivíduo em si, e sim é, de conteúdo, conteúdo uma introjeção de conteúdos. é, E ele atravessa, muitas vezes, com louvor, a trajetória educacional dele para sim, formar é, é. aquela passagem. Beto, queria agradecer esse papo delicioso e necessário pela sua disponibilidade, por trazer esse tema para mais gente. Qualquer tema interessante que se sentir tocado na vida, a gente bate papo por aqui. Para mim é um prazer e uma honra. E agradecer por você ter topado o meu convite. Imagina, André. Obrigado a você, cara. Obrigado e eu fico sempre muito tocado, né, por vocês que estão lidando com essa ideia de estar espalhando isso, de estar colocando para o mundo, sabe, de estar sendo
vozes que podem estar criando sementinhas e criando e oferecendo mais informação para as pessoas. Obrigado aqui pelo convite. Valeu. Terminamos aqui a conversa do podcast Ouvindo a Consciência, episódio número 20, com o querido Beto Dias, psicólogo, especialista em psicologia junguiana, terapeuta somático e com práticas contemplativas, e desse papo que a gente conversou aqui. Até uma próxima. Obrigado, pessoal. Um abraço.